porque para Deus eu glorifico e exalto o nome dele. Nos louvores, né, que eu creio que ele recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Digno de toda a honra e de toda a glória. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até eu ver a vida ao fim. Revela a nós, Senhor.
somos nada, Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra santa do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, no livro de Mateus, capítulo número 7. Mateus, capítulo número 7. Estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo número 7. Vamos ver do 21 até o 27. Vamos ler de forma responsiva. A qual lê um e os irmãos lê o outro. Glória a Deus. Deus é bom o tempo inteiro. O título: Quem entra no reino dos céus, e os dois alicerces. O 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando ele ao homem prudente, ele ficou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não compara ele ao homem necessário, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Glória a Deus. Então, os dois alicerces, vamos edificar sempre na rocha, a rocha que os edificadores rejeitaram, pedra, esquina. Glória a Deus, Jesus o Mestre. Vamos orar em agradecimento ao Senhor por essa palavra que agora lemos nesse momento, que traz edificação ao nosso coração. Quantos irmãos precisam de oração? Levanta a sua mão, eu careço. Os irmãos orem por mim e também para a missionária irmã Cristiane, que não está muito bem, mas em Deus ela vai melhorar, irmão do Senhor. Um torno na coluna, alguma coisa assim. Eu levei no médico, ele tomou o remédio, está ali, está deitado. Vamos orar. Essa mesmo. Aqui na terra é uma batalha. É uma batalha. Vamos. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos a Deus por essa palavra, Senhor. Você tem, traga ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra é luz, é lâmpada, Senhor. Aleluia. Deus, Pai amado, Senhor. Fala profundo, Pai querido, Senhor. Papai amado, ao nosso coração, ao coração do ouvinte, ao coração de todo aquele, Senhor, que precisa ouvir a mensagem da sua palavra, Senhor. Meu Deus. Senhor, fala de maneira poderosa, meu Deus. Vai trabalhando, Senhor, de maneira poderosa. No nome poderoso de Jesus, meu Deus. Nós clamamos a Ti, Pai, pedindo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos. Pedimos a Ti, Pai. Fortalecer o nosso coração, dentro da força, Pai, a cada momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Não pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor com um hino, dois. Depois a gente ouve os irmãos falar de Jesus. Bate no peito, meio sem jeito, meu coração, em
em seu silêncio. O templo é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Esse hino é do grupo Longo, não é mentira. A esperança de morar no céu trago em mim, pois Jesus já prometeu. Sim, prometeu aqui voltar para buscar os seus. Isso é mais do que um sonho. Posso confiar, pois Ele vive. Ele é fiel, pois eu não consigo mais sonhar. Pois ao fim da estrada estarei no céu. É muito mais do que um sonho bom. Eu vou morar no céu. Muitas pessoas não suportarão ouvir a palavra. Estão procurando doutores para ser mestre, ou seja, pessoas que falem para eles aquilo que eles querem ouvir. Digo para eles, vão para um culto religioso para ouvir aquilo que eles querem ouvir. Se a pessoa não diz aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa já vai para um outro tempo e assim vai de maneira sucessiva. E aquela pessoa, ele procura ouvir palavras que sejam afáveis à sua vontade. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na verdade, não é mais a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Quando nós vamos para o culto, nós vamos para oferecer um culto ao Senhor. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui para oferecer a Deus um culto racional ao Senhor. E por isso estamos aqui no dia de hoje. Glória a Deus, porque Jesus, Ele está pronto para receber a nossa adoração. E tem pessoa que vai ao culto para a finalidade, parece que o culto quer que o culto seja para ele. Tem pessoa que fala assim, você viu que o culto foi todo para mim hoje, falou tudo para mim. O culto não é para nenhum de nós. O culto é para exaltar o nome do Senhor. Entendeu? Deus fala conosco durante o culto, mas o culto é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nos reunimos aqui para adorar a Deus. Vamos cantar um pedacinho de corinha. Também é lento também. Adoramos aquele que
Ele venceu. Ele é vitorioso. Aleluia. E quando estamos com Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Porque quem está com o vencedor, ele é vitorioso. E ele é vencedor. Vamos ouvir o querido irmão Rodrigo. Amém. Vamos ouvir a Anaí com a sua oportunidade para externar a sua alegria na pessoa de Jesus. A jovem Anaí. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. Deus glorioso. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus nunca vai te amar. Amém. Louvando a Deus por 340 lá por estar na peça de uma pessoa mais nova. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também
467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o gelo na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o gelo na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo tratou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o gelo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando pedes mais fé, Ele ouve a crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o gelo na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Amém. Sim, a velha de nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A jovem louvou até velha. Amém. Vamos ouvir o querido presbítero irmão Paulo da sua oportunidade. Depois a missionária irmã Maria vai levar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Olha o sobrenome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
prosperidade em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. Inteiro. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe com Paulo e a sua fé na pessoa de Jesus. Amém. Vamos ouvir, querida prima, irmã Marisa, uma oportunidade para externar a sua alegria na pessoa de Jesus. Mais uma vez, salve a igreja na santa e gloriosa graça, Senhor. Amém. Não importa, meu irmão, a quantidade de pessoas aqui presentes. O importante é que o nosso Senhor se faz presente no meio da sua igreja. O Senhor está aqui no meio de poucos ou muitos, né? Ligado em Deus, o Senhor se faz presente. Está cantando o número 3 na harpa cristã, hino que eu gosto muito, né? O hino da harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é tão grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se conservar, dando glórias ao seu nome sem cessar, do céu e terra acontecerá a mesma guerra, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Bondoso Salvador, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã missionária Maria e sua fé na pessoa de Jesus. Vamos tirar a contribuição que nossa oferta para a obra do Senhor. Jovem diaconisa Naí, por gentileza. Glória a Deus.
Vamos cantar um hino para tirar a contribuição para a obra do Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é meu Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Como Jesus, não há outro que eu conheça. Como Jesus, não há outro que eu conheça. Nunca perdeu uma batalha, vencedor. Na guerra sempre Ele é. Nunca perdeu uma batalha, vencedor. Na guerra sempre Ele é. Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Amém. Deus, o nosso Deus, está no céu, também no nosso coração. Meditemos assim na palavra do Senhor, nosso Deus, no trecho lido da palavra do Senhor, no princípio aqui, a Bíblia Sagrada. Ficamos de pé para ler somente o versículo aqui da palavra do Senhor, nosso bom Deus. Como é costume. A Bíblia nos ensina a preservar os bons costumes, né? Por isso nós somos um povo conservadores. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Quem lembra que nós lemos aí foi Mateus quanto? Os irmãos estão ligados. Mateus 7, do 21 ao 27. Mas eu vou ler só um versículo. Glória a Deus, somente um. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Podemos sentar, irmãos, em nome do Senhor. Curva a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, rendemos-te graças pela sua palavra, pela vida, Senhor. Muito obrigado. O Senhor venha falar no nosso coração de maneira poderosa. Muito obrigado. Te louvamos sobre tudo e em tudo. E te agradecemos pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Os homens pregam a palavra de Deus. Os anjos gostariam de vir aqui à terra e pregar o Evangelho, pregar a palavra, mas não houve permissão de Deus para tal coisa. Pois se os anjos pregassem aos homens, certamente uma recusa dos homens em ouvir a palavra de Deus, os anjos certamente se faria a vida dessa pessoa. Que os anjos não iam aceitar uma recusa da pessoa, se negar a ouvir a palavra de Deus, ou se negar a entregar a vida a Jesus. Então, Deus ordenou os homens que pregassem o Evangelho a toda criatura. Quando digo os homens, os seres humanos, homens e mulheres, que pregassem o Evangelho a toda criatura. E aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Quem porém não cresce seria condenado. Marcos 16:16. Então, portanto, não crer, aí está a condenação. E nós vemos aqui uma palavra sobre quem entra no reino dos céus. No 21, 23 fala sobre isso. Nem todo que me disse, hoje nós vamos ter uma pouco mais cedo, né? Coisa pouco. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, nem todo mundo que fica por aí dizendo Senhor, Senhor, tal, teu nome eu fiz isso, eu não fiz aquilo. Muitas pessoas, conforme eu falei esse dias aqui, muitas pessoas vão se surpreender quando chegar no céu. Porque vamos ver lá, irmãos,
Cremos assim? Vamos ver a pessoa que jamais imaginaríamos que estivesse lá. Jamais imaginaríamos que estivesse lá. E vamos também deixar de ver pessoas que acharíamos que estavam lá. Pessoa que era só uma capa. Você olhava, ele parecia um crente. Andava igual um crente. Se assemelhava a um crente. Até procedia em algumas situações como crente. Mas era só uma capa. Era só a aparência de crente. Mas ele não tinha um testemunho de crente. Ele não agia como crente. Ele não pensava como crente. O crente, o cristão, ele tem que pensar e agir como crente. Então, a nossa atitude, o nosso gesto, deve ser se assemelhado ao de Cristo. Aquele que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que estudou no EBD aqui no domingo. Versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não precisamos nós em teu nome? Ou em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não lhes direi, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aquela pessoa que, como eu falei, parecia um crente, tinha testemunho igualzinho do crente. O comportamento era um pouco parecido com o crente, só que não era crente. Alguém fala assim: mas crente, até o diabo mas o diabo não tem salvação. Para ele não adianta. Ele até crê, ele acredita piamente, mas ele acredita. Não tem como ele não acreditar, porque ele conhece a Jesus. Ele vivia no céu com Jesus. Ele andava lá no céu com Cristo. Então ele sim crê, ele acredita. Ele não tem como dizer que ele não acredita, porque ele viu, ele sabe como é. Só que para ele não tem perdão. Se ele errou, e não tem perdão para ele. Mas para nós, não. Para nós é que filhos não pequeis. Se porventura algum de vocês pecar, que não é bom. Tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele intercede por vós, fiéis. Aqui na terra, irmãos, não há jeito de nós vivermos sem pecar. Não tem como. É impossível. A Bíblia diz: se nós disser que não somos pecadores, chamamos Jesus de mentiroso. Então, não é? Se disser que nós não pecamos, então chamamos Jesus de mentiroso. Então nós pecamos. Então, logo, temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então erramos em pensamentos, em obras, mas erramos de maneiras diversas. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos lava, nos regenera, nos purifica, nos lava, aleluia. O sangue carmesim, glória a Deus. O sangue purificador, o sangue regenerador. Uma certa ocasião tinha dois irmãos cantando: pelo sangue, só o redimido, sim, pelo sangue carmesim. Aí cantando. Aí o irmão foi. Um outro irmão chegou na casa e falou assim: irmão, o sangue de Jesus não tem poder não. Como é que o irmão diz que o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus não tem poder. Onde você viu isso? O sangue de Jesus tem poder? Como é que pode? Não pregando que o sangue de Jesus tem poder e tal. Aí o evangelho falou assim: não tem poder? Não, não tem poder. O que é isso? O nome de Jesus tem poder. Agora o sangue de Jesus não tem poder não. Ele falou assim: mas irmão, para perdoar pecado não tem que ter poder? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, se purifica do pecado, porque ele tem poder para purificar do pecado. Então logo tem poder sim. É um poder que purifica o homem do pecado. Então sim, não tem nada que tenha mais poder, a não ser o nome de Jesus, que tenha mais poder do que o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para salvar a humanidade, glória a Deus, para purificar o homem do pecado, glória a Deus, como não tem poder o sangue de Jesus? Então, esse evangelista, esse homem ficou quieto, realmente não tem mais nada aqui. Realmente é um poder muito forte. Então, irmãos, nem tudo está escrito, explicitado diretamente na Bíblia. A Bíblia está de forma indireta. E a pessoa querendo algo direto, às vezes não. Entendeu? Então, nós temos que saber ter compreensão para assimilar o Evangelho de Cristo,
que Ele é o poder e salva todo aquele que nele crê. Aí vem aqui, a Bíblia diz, Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não é aquela pessoa que errou, que pecou, é aquela que continuou na prática do pecado, aquela que confessou, parou, mas depois voltou a fazer e continuou fazendo até o fim. Agora, se a pessoa confessou, parou, fez de novo, depois parou, e depois fez de novo, mas depois parou. Por quê? Irmãos, o poder de Deus é um poder que perdoa o homem, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se a pessoa de repente é um dependente de alguma situação de remédio, medicamento, de algum tipo de drogas ilícita, e pediu perdão a Deus, e parou com aquilo, mas depois teve uma recaída, não existiu, aí voltou para a igreja, depois pediu perdão, depois teve uma outra recaída, e depois tornou a voltar para a igreja, depois teve uma outra recaída. Não desista. Aleluia. Não desista. Não é 7, mas 70 vezes 7. Deus está pronto a perdoar. Aleluia. Deus está pronto a estender a mão. Aleluia. Não importa quantas vezes a pessoa caiu. Jesus, irmão, enquanto tem vida, você tem esperança. Jesus estende as mãos, aleluia, para levantar a pessoa, o ser humano. Se ele puder, o ser humano, não são todos, uma boa parte de seres humanos, se ele puder empurrar a pessoa para a pessoa por abismo, empurra. Mas quando a pessoa liberta por Jesus, não, ele quer estender a mão também. Ele quer estender a mão para ajudar a salvar aquela pessoa. Então, irmãos, Jesus, ele está pronto a purificar o homem de todo pecado. Está pronto a perdoar o homem, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, um número infinito, um número que não tem quantidade de vezes. Então, é a pessoa se voltar para Deus. Deus é perdoador. Ele é perdoador. O ser humano, às vezes, tem muita coisa que o ser humano não perdoa. Às vezes tem coisa que o ser humano fala, eu não perdoo. Mas quem vai nos salvar é o Senhor, não é o ser humano. Graças a Deus que é Jesus que vai nos salvar. Então, meus irmãos, se fie no Senhor. Agora, se você pratica a iniquidade, pare, larga, abandona e volte para o Senhor, que se compadecerá de ti. Glória a Deus. Aí vem o versículo 24 aqui no Mateus 7, diz assim: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho eu a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, irmãos, se você ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, você vai ser comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa está bem alicerçada, porque você ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Jesus e foi prudente. Você praticou, você escutou a palavra de Jesus e começou a praticar a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui para nós ser somente um observador da palavra. Não é só um observador, é praticar, colocar em prática, fazer aquilo. Quantas pessoas vêm pregar, tiver 2 ou 3, meu nome ali está, Jesus está, eu creio. Aí chega na hora de colocar em prática, cadê? Acha que Jesus só está onde tem aquele multidão de pessoas. Se não tiver multidão, Jesus não está. Mas a Bíblia diz diferente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Deus está ali, entre nós. Jesus está ali, no meio daquelas pessoas. Ele está aqui hoje, ele está no meio. Aleluia! Ele está no meio. Glória a Deus. Está igual Marcos 3. Jesus disse para aquele homem da mão mirrada, aquele homem tinha a mão resseguida. Jesus disse: venha para o meio. Glória a Deus. Jesus mandou ele vir para o meio. Chega mais para cá, chega para o meio. Glória a Deus. E ele chegou para o meio e foi abençoado. Jesus mandou ele estender as mãos, ele estendeu a mão e foi instruído a sua mão. Aleluia. São. Glória a Deus. Então, irmãos, venha para o meio da fé, para o meio de Jesus Cristo. Aleluia. Para o meio do povo de Deus. Aleluia. Versículo 25 aqui, Mateus 7. E descendo a chuva, correndo rios e assoprando ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se a pessoa ouve a palavra de Jesus, vem chuva, vem vento, vem tempestade,
Isso aí quer dizer o seguinte: vem luta, vem aflição, vem tribulação, vem até situações errôneas, vem até o pecado que a pessoa acha que não vai cometer. O maior erro do homem, nosso, do ser humano, é achar que ele não vai pecar. Esse é o maior erro do homem, achar que ele não vai pecar. Nós temos que entender que nós somos pecadores, nós somos propícios, sujeitos a pecar a qualquer momento, a qualquer instante. Não que venhamos a fazer voluntariamente ou premeditadamente, mas às vezes, se acontecer algum tipo de situação, nós temos que estar preparados a se arrepender, confessar o nosso pecado e abandonar aquele pecado e não tornar a prática dele novamente. Mas agora, achar que nós não vamos pecar, isso nos faz uma pessoa que às vezes precisamos conhecer ainda mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Então, nós somos pecadores. Não que queremos pecar, mas às vezes quando pensamos que não, irmãos, o pecado já está acontecendo, ou já aconteceu. Aí levantar a cabeça, seguir em frente, pedir perdão a Deus e seguir em frente. Glória a Deus. Porque, irmãos, agora se edificou a casa na rocha, é segurar firme, avançar. Glória a Deus. E diz aqui a palavra de Deus: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando a pessoa está na rocha, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, vem uma dificuldade, vem a luta. Não é interessante um homem, quer ver um exemplo, vou dar um testemunho, vou dar uma comparação de ilustração. Existiam dois homens, um que disse que congregava numa igreja, que lá tinha muito milagre. Lá toda semana acontecia um milagre. Era uma pessoa que é cego, voltava a ver, era um outro que chegava lá às vezes com um problema de saúde grave e saía dali curado. Cada semana era uma cura, um milagre que acontecia praticamente, quase toda semana acontecia alguma coisa. Nessa ilustração que eu estou trazendo. E um outro, aí foi congregava lá já um tempo bom. Eu estava lá já 10 anos, mais ou menos. Aí o outro encontrou o outro e falou assim: e lá na sua igreja, como é que ele foi? Rapaz, na minha igreja lá, eu nunca vi um paralítico andar, nunca vi um cego ver, nunca vi ninguém sair de lá mudo falar, nunca vi nada disso acontecer lá. E você está lá quantos anos? Eu estou lá há 30 anos na igreja, congregando. 30 anos. Ah, você congrega 30 anos. Você tem 30 anos lá, você conseguiu, foi graças a Deus, eu creio. Você está me falando isso aí, você viu esse negócio lá na sua igreja, lá botou, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu creio que Jesus tem poder para curar mesmo, para libertar, para dar visão cega, eu creio nisso que você está falando. Você acredita que isso aconteceu na igreja que eu congrego? Eu acredito, se eu creio, Jesus tem poder para isso. Ah, mas você não viu isso acontecer lá na sua igreja? Você está acreditando no que eu estou te falando para você? Eu estou acreditando, eu creio que Jesus tem poder para fazer isso. Aí ele falou: mas você nem viu, está crendo. Meu Deus do céu, não. Eu preciso dessa fé sua, porque eu preciso ver para crer. Se eu não ver, se na igreja que eu congrego, se não acontecesse nada, eu não ficava lá, não, eu saía. Você entendeu? Então é importante. Não é aquele que está precisando ver para quê? Aquilo é fraqueza. Aquela pessoa que está num tempo religioso e precisa ele ver os milagres acontecendo para poder acreditar. É como falar para Jesus: então faz somente um milagre aí, Senhor, que a gente quer, para a gente crer logo. A gente crê imediatamente, Jesus não faz milagre desse tipo de coisa. Não é para isso. A intenção aqui é aliviar a alma do ser humano. Então é bem-aventurado aqueles que não veem e creem, porque Deus é o rei do céu, diz a Bíblia. Aquele homem, ele saiu dali, irmãos, impactado. Aquele que viu os milagres, ele ficou impactado com aquele homem que disse que não via nada aqui na igreja dele, mas ele cria que Jesus tinha poder, acreditava que Jesus tinha poder para fazer tudo aquilo que o outro estava falando com ele, sem ele ver. Então é preciso você crer. Não precisa ser na sua igreja, não precisa ser perto de você.
Não precisa você no seu estado, na sua cidade, aleluia, mas é preciso que você creia, aleluia, que Jesus tem poder para fazer isso, porque salvo é aquele que crê, não é aquele que vê. Aleluia, Não é aquele que vê. Tem gente que tem que fazer como Tomé, tem que ver para quê? Nós somos daqueles que cremos sem ver. Acreditamos piamente que Jesus ele está aqui, que Jesus cura, que Jesus ressuscita o morto, aleluia, que Jesus tem poder para fazer obras maravilhosas e grandiosas, aleluia, mas cremos sem ver se precisa for. Nós cremos. Glória, não é preciso se crer, não é preciso se ver para crer. Glória a Deus, mas temos que somente crer, porque você cremos, maravilhas acontecem quando você crê. Glória a Deus. Que nem aquele homem que de cintura falou assim: mestre, manda somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu também sou homem de autoridade, Senhor, aleluia. E que o que esse vai, ele vai, que o que ele vem, ele vem. Agora, Senhor, manda somente uma palavra. E Jesus diz: vai, seja feito conforme a tua palavra. E a Bíblia está pela mesma hora. Glória a Deus, aquele criado, aquele varão ficou curado essa hora. Não foi preciso, aleluia, ele via nada, mas ele creu. Então creia. Se você somente crê, você vê a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o coração dos irmãos na sua vida. Se fortaleça sempre na fé e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos aos avisos, depois estaremos orando para o término do culto, conforme eu havia falado hoje. E terminar um pouco mais cedo. Deus abençoe cada irmão, sua fé na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar ligados com Deus. Depois de amanhã, temos aqui oração às 7h30. Estaremos orando, estudando um pouco aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E no domingo, a escola bíblica dominical EBD, às 8 horas. Depois à noite, no domingo, vem o culto abençoado, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos estar de pé, irmãos, e orarmos para o tempo do culto. Aproveitar para fazer uma oração pelas pessoas que precisam, incluir o missionário Cristiano. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir aqui ao prêmio Paulo que ora, Senhor. Senhor Deus eterno, muito amado nosso Salvador Jesus Cristo, Jesus, amado, visita agora, Senhor, missionário em luz, toca na cabeça, planta dos pés, Senhor, toca na coluna, toca no sangue, no genido, nosso Deus. Ó Jesus amado, toca, Jesus, Senhor, Cristiano, vai tocando, Jesus, vai tocando, que ela seja curada em nome de Jesus. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Uma desordem para ter. Senhor Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor Deus, esse culto glorioso a qual o Senhor nos concedeu, e agradecemos ao Senhor por este término, Senhor. Que o Senhor possa nos levar para nossos lares debaixo da mão potente do Senhor, e repreender todo mal, todo dardo inflamado do maligno, e nos guardar, Senhor, na noite de paz tranquila em Tua presença. Nos leva, Senhor Deus, e nos abençoa pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos à bênção apostólica. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, consolação, conforto e orientação do Espírito Santo, Senhor, seja conosco para sempre.